Muitos brasileiros podem pensar que a bandeira do Brasil representa coisas como o amarelo representar o ouro brasileiro, o verde representar a floresta amazônica e o azul representar águas brasileiras. Mas o significado da bandeira brasileira vai muito além disso e que poucas pessoas sabem. Meu nome é Medeiros e hoje iremos falar sobre a bandeira brasileira, algo que representa a nossa nação e representa a soberania do nosso país. Mas para começarmos falando da atual bandeira, devemos voltar um pouco no passado, até o Brasil Imperial. A bandeira imperial foi símbolo oficial do país entre 1822 a 1889, durante a monarquia brasileira. Em 1822, após a independência do Brasil, surgiu uma necessidade muito grande do nosso país, o Brasil, de uma bandeira que representasse a população e a nova monarquia. Então foi criada a bandeira imperial do Brasil, idealizada por Dom Pedro I e pintada pelo artista e pintor Jean-Baptiste Debret, um pintor muito renomado da França. Ela também foi muito influenciada pela imperatriz Maria Leopoldina e também o político José Bonifácio. A bandeira do Brasil Imperial já era um pouco parecida com a atual, mas ela tinha grande diferença. A principal diferença entre a bandeira imperial e a bandeira atual é que ela tinha fundo verde, lonzago, amarelo no centro, mas no círculo tinha o símbolo do brasão da família imperial, uma esfera armilar que significava as navegações portuguesas, a Ordem de Cristo, ramos de café e tabaco, que representava a principal economia do Brasil naquela época, e também uma coroa imperial, representando a monarquia brasileira. Mas além de elementos visuais, também havia as cores, que era extremamente importante naquela época. O verde representava a Casa de Bragança, da família imperial portuguesa, de Dom Pedro I. E o amarelo representava a Casa de Habsburgo, que era a família Dona Maria Leopoldina, que era a imperatriz do Brasil naquela época. Ou seja, essas cores elas não representavam aquilo por estar ali, mas sim algo muito significativo. Ela representava a junção de duas casas, a casa de Habsburgo juntamente com a casa de Bragança. Mesmo após a proclamação da República, aquelas cores não sumiram dali, mantendo a mesma cor, mas com significados diferentes, mas tendo aquela evolução. Essa bandeira deixou de ser usada em 1889, após a proclamação da República, e com isso o Brasil deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república. Com a queda do Império e a proclamação da República, o nosso país precisava de uma bandeira urgentemente que representasse o povo e a democracia. Mas as ideias que foram sugeridas no começo é muito diferente da atual bandeira brasileira que vemos hoje. Logo após a proclamação, foi proposta uma ideia de uma bandeira muito inspirada nos Estados Unidos, por um político muito conhecido naquela época, José Lopes Trovão. Essa bandeira era muito parecida. Essa bandeira tinha faixas horizontais e estrelas que representavam cada estado do país, mas também com um fundo preto. Mas ela durou pouquíssimos dias e logo ela foi mudada por um político e jurista e econômico muito famoso chamado Rui Barbosa. Ele fez outro modelo de bandeira que era um pouco diferente, mas continha a ideia inspirada nos Estados Unidos. Essa bandeira era horizontal também, mas só que no lugar do fundo preto ela tinha um fundo azul que representava as águas brasileiras. Foi então que Marechal não gostou nenhuma dessas duas, então foi desenvolvido por dois filósofos e um astrônomo. O filósofo era Raimundo Teixeira Lemes, outro filósofo chamado Miguel Lemos e o astrônomo chamado Manuel Pereira
Pereira Reis. Eles decidiram dar um novo significado a essa bandeira, uma nova visão da antiga bandeira imperial, mas contendo os mesmos traços, mas só que com uma mensagem diferente da passada. No lugar do brasão imperial foi colocado um disco azul, representando o céu do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889, na proclamação da República, e as estrelas representando cada estado brasileiro, e também com a faixa com o nome Ordem e Progresso, fortemente influenciada pelo filósofo Augusto Coutinho. Mesmo com o fim da monarquia, o Brasil não apagou sua história, ele somente inovou, trazendo inovações e melhorias para o nosso país. Da monarquia à república, o nosso país carrega séculos de evoluções, transições, até os dias atuais. Esperamos que tenham gostado. Esse vídeo durou muito pra gente, a gente se empenhou muito. Deixa o seu like, se inscreve aí, compartilha para aqueles amigos que gostam de filosofia, de política, história. Nosso principal empenho é trazer um conteúdo bom, relevante, que faça melhorar o intelecto da população brasileira, nossa nação, para que juntamos e trazemos coisas boas para o nosso país. Se inscreva, compartilha e deixe seu like.